Você está ouvindo Ciência das Gentes, o podcast do Instituto Nacional de Ciência Cidadã, o INCC. Neste primeiro episódio do Ciência das Gentes, nós vamos falar sobre o papel da ciência cidadã no enfrentamento das emergências climáticas e o contexto da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. E para abordar esse tema que conecta ciência, política, clima e participação social, nós convidamos 3 pesquisadores, mas vamos deixar que eles se apresentem para vocês. Oi, pessoal, eu sou Alexander Turra, eu sou um biólogo que trabalha no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, eu sou docente lá, e eu coordeno a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Meu nome é José Antônio Marengo, climatologista. Atualmente sou coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM. Paralelamente a isso, também sou professor da pós-graduação do INPE, professor da pós-graduação no programa CEMADEM USP e um dos membros dos líderes do projeto Climares, que trabalhamos com a parte de clima, desastres e tudo o que tem a ver com extremos. Meu nome é Raquel Treiber, sou doutora em antropologia e linguística. Trabalhei com ONGs, universidade, eu também no Ministério da Educação. Eu fiquei 9 anos na coordenação de educação ambiental e agora, há 11 anos, eu estou no CEMADEM, coordenando o CEMADEM Educação. Para a produção desse episódio, nós também contamos com a participação do Dr. Alan Yu Iwama, que é pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Ele também é co-coordenador da Linha 1, de coprodução e engajamento social em iniciativas de ciência cidadã no INCC. Então, para começar a nossa discussão, vamos contextualizar o que é a COP30 Amazônia. Bom, ela é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que aconteceu em Belém, no Pará. A conferência foi realizada entre os dias 10 e 21 de novembro. Ela aconteceu em meio a um momento crítico: secas históricas, enchentes cada vez mais intensas, ondas de calor, aumento do nível do mar e eventos extremos que já afetam diariamente a vida de milhões de pessoas, no Brasil e no mundo. Esse é um momento em que líderes mundiais se reúnem para discutir desafios e negociar compromissos no enfrentamento da mudança do clima. Então, é importante frisar que não é uma conferência científica, mas sim um espaço de negociações, como explica o Dr. José Marengo. Bom, primeiro lembrar que a COP30 não é uma conferência do clima, não é uma conferência científica como aquelas tantas que temos, chamado de Conselho de Partes, o sea, que tem que ver com negociadores, são advogados, são representantes da diplomacia de brasileira e diplomacia de cada país. Por quê? O sea, a ideia, por exemplo, depois da Acordo de Paris em 2015, se decidiu entre os países, claro, todo é voluntário, ¿no? De reduzir suas emissões e reduzir o desmatamento para evitar chegar a esse limite de aquecimento de 1,5. Na verdade, não ultrapassar 2 graus até meados deste século. Essa foi um pouco a intenção. E cada país foi incumbido de determinar suas NDCs, que são National Determined Contribution. Isso é um termo que já todo mundo está usando. Então, pelo momento, até o momento, aproximadamente 60 países têm mandado suas NDCs, e é basicamente um terço do total, não? Sei que a União Europeia não mandou, mas eles se comprometeram a mandar. Então, a ideia é, já em base de todo o conhecimento científico que se tem, das pesquisas do IPCC e de outros tantos painéis com clima, já se tem evidências científicas de que o aquecimento já está levando a extremos, que nós temos que reduzir esse impacto de extremos, y para aquellos lugares donde los extremos ya son, digamos, irreversibles, nos tenemos que pensar en adaptación para que esa población reciba algún recurso de algún lugar que no se sabe hasta el momento cuándo, para poder enfrentar o problema da mudança climática. Mesmo que não estejam nas mesas de negociações, você sabia que os cientistas e a ciência em si influenciam nas discussões e na tomada de decisão? Quem vai explicar isso para a gente é o professor Dr. Alexander Turra. A ciência ela é fundamental para a gente ter discussões, ainda que diplomáticas, discussões geopolíticas, inclusive, mas para trazer a gente para uma objetividade cada vez maior. É claro que quando tomadores de decisão tomam a decisão, eles são motivados por diferentes elementos, né? A questão econômica, a questão social, a questão estratégica, a geopolítica, mas também é fundamental a gente trazer elementos concretos, trazidos, elaborados, descobertos pela ciência, e que fazem com que
eles tenham instrumentos para fazer ponderações em relação aos outros elementos que precisam ser colocados na mesa. E, nesse sentido, a ciência ela vem se estruturando, no caso da agenda climática, desde a Rio 92, quando a gente teve a criação, um pouquinho antes, do IPCC. E o IPCC vem fazendo um trabalho fundamental de integrar cientistas e explorar essas contribuições de uma forma muito bem organizada e estruturada. E com isso a gente tem os assessment reports, né? os relatórios aí de avaliação, que são produzidos de tempos em tempos, fazendo sínteses das questões relevantes que estão no radar dos tomadores de decisão. Então não é puramente um trabalho científico, um paper, uma coisa que você faz distante. Você faz o quê? Você segue o que a gente pode chamar de quesitos, né? Que são grandes temas ou grandes questões que precisam ser respondidas para embasar a tomada de decisão. A ciência ajuda a mostrar o que está acontecendo, o que já é inevitável e o que ainda pode ser evitado. Ela pode orientar metas, compromissos e ações para reduzir riscos de desastres, que, como explica a doutora Raquel Trajber, não são naturais. Em primeiro lugar, eu queria dizer assim que a gente não considera os naturais dos desastres, né? Eles são socioambientais e só por essa razão a gente consegue trabalhar com educação na prevenção de riscos de desastres. Se eles forem naturais, né, é a culpa da chuva, né, da seca, da falta de chuva. Então, eles não são naturais. E a partir daí é que a gente consegue trabalhar com ciência cidadã, por exemplo. Porque não dá para prevenir desastre e a gente não previne desastre, a gente previne riscos, né? Aqui entramos em 2 pontos muito importantes para a nossa discussão: a educação ambiental e a ciência cidadã, como formas de redução de riscos de desastres. Nós temos um exemplo bem interessante dessa relação no trabalho feito pelo CEMADEM Educação. Esse é um programa do CEMADEM, implantado em 2014, com atuação junto às escolas, defesas civis e comunidades localizadas em áreas de riscos de desastres. Ele tem como objetivo contribuir para a geração de uma cultura da percepção de riscos de desastres, no amplo contexto da educação ambiental e também da construção de sociedades sustentáveis e resilientes. Não é qualquer educação, né? E ela é qualificada. E agora nós estamos também envolvendo, não é só agora, há alguns tempos, a educação ambiental e climática. E temos diretrizes de educação ambiental climática, porque vai agregando conhecimentos e tudo isso vai sendo colocado no trabalho com a educação ambiental, né? A educação em redução de riscos de desastres, que a gente faz no CEMADEM Educação. E ela tem algumas características, né? É crítica, né, as características dessa educação ambiental, mas ela é participativa e aí é que entra a ciência cidadã, a ciência participativa, tem diferença entre elas, né, e complementaridades. E nós trabalhamos com conceitos de ciência, metodologias científicas, que são apropriadas por cada local, né? Então, cada local faz pesquisa sobre as suas questões, né, para a redução de riscos de desastres e, eventualmente, como já aconteceu, salvar vidas. Na sequência, José Marengo levantou um exemplo bem relevante que mostra a importância da previsão de desastres com alertas antecipados, da evacuação rápida e das respostas eficientes para salvar mais vidas. Vocês devem ter visto nas notícias, não? Pessoas que morrem porque simplesmente não saem de casa, porque dizem, não, minha casa é uma fortaleza, nunca aconteceu antes, 50 anos nunca choveu assim, não vai chover. E as pessoas morrem por isso. Não entendem o que significa risco. Nos Estados Unidos tem um alerta de tornado, as pessoas já sabem o que fazer, sem necessidade de ninguém, já sabem onde se esconder. No Peru, por exemplo, quando me lembro, 7 anos de idade, a cristaleira da minha casa começou a tremer, né? Achei que minha irmã estava mexendo. E aí vi que todo mundo saiu correndo de casa, eu também saí. Mas por que saíram? Um terremoto. Então, cada vez que uno escutava a cristaleira ou luz de cristal, era sair de casa. Não questiona, não, pero será que vai ser terremoto ou não? Se você questiona e pensa, a casa cai e morre. Então, eu acho que um pouco o que vocês estão fazendo é essa cultura de percepção, que as pessoas
entenda que se não consideram seriamente as alertas, as previsões, podem morrer. E aconteceram muitos casos de pessoas que não saíram de casa porque não acreditavam na previsão, não acreditam na ciência, não acreditam nos cientistas. E não é porque sejam negacionistas, simplesmente são pessoas que nunca passaram por isso e agora ven toda essa novidade de previsão e alertas e não entendem. Cientistas, às vezes, nós não temos essa facilidade de chegar e explicar a alguém isso. Tem que ser uma nova cultura de cientistas. E isso é uma parte fundamental. Isso é algo que está avançando muito lentamente. E eu acho que deve avançar um pouco mais rápido. Porque os desastres e os extremos já chegaram para ficar. É importante mesmo a gente reforçar, como disse Marengo, os extremos vieram para ficar. A educação em redução de riscos e a ciência cidadã podem sim salvar vidas. Através de iniciativas como essas, é possível informar e formar as pessoas para uma ação rápida diante de alertas. Vamos escutar a Raquel sobre isso. Por outro lado, a gente sabe que se as pessoas não tiverem mãos na massa, trabalhando, produzindo dados que se transformam em informações e que se transformam em conhecimento e na relação com as suas comunidades se transforma em saberes, né? A gente não está fazendo educação, né? Então, são as duas coisas. Primeiro, os dados vêm e dialogam com os pesquisadores e o pessoal da sala de situação. E, por outro lado, a gente está construindo e produzindo conhecimento em cada comunidade, né? No chão de cada escola. E com isso, você torna essa ciência cidadã potente para, como eu disse antes, para salvar vidas, inclusive. Voltando agora para as mesas de negociações da COP30, tem um tema que precisa sempre estar presente: o oceano. Cuidar e conservar o oceano também ajuda a reduzir o risco de desastres e impactos das mudanças climáticas. O professor Dr. Turra explicou para a gente a importância da atuação do oceano como um regulador climático. Além disso, ele conta quais impactos são gerados quando o próprio oceano sofre com as mudanças climáticas. O papel do oceano na temática do clima é essencial. Ele é um grande regulador climático, simplesmente porque a gente está falando da água. Claro que a água não está só no oceano, está na atmosfera, está nos rios, está nos polos, está dentro da gente, está embaixo da terra, está em todo lugar, circulando. E a velocidade e a forma como a água circula vai acabar trazendo uma série de consequências. E isso está associado ao aumento da temperatura da atmosfera, que também, né, leva ao aumento da temperatura do oceano. Então, essa é uma questão fundamental, que para os cientistas está muito claro, mas para os negociadores não está. Então, a gente precisa fortalecer o nexo oceano-clima no âmbito das negociações da COP30. Por fim, o oceano também sofre com as mudanças climáticas e, ao sofrer com as mudanças climáticas, ele traz efeitos diretos e indiretos sobre a gente, de volta. Então, a gente tem aí o aumento do nível do mar, fazendo com que a gente tenha um processo intensificado de erosão, que não é só causado pela elevação do nível do mar, mas é intensificado por ele, e que faz com que a gente, no Brasil, que tenha, por exemplo, um turismo de sol e praia muito fortalecido, a gente vai perder a praia, né? E ao perder a praia, a gente não tem mais o turismo de sol e praia, a gente perde uma grande capacidade de promoção da economia do mar. E nesse sentido, é fundamental que a gente entenda como a gente se antecipa a isso, como a gente se adapta a essas novas realidades, né? De elevação do nível do mar, aquecimento da água do mar, de aumento da frequência e magnitude de eventos extremos. Isso passa fortemente por políticas públicas que têm que ser colocadas em prática. Muitas delas já estão aí, como gerenciamento costeiro, que precisa efetivamente direcionar o local onde as pessoas vão poder construir suas casas, onde vai poder ter ocupação, hoje e no futuro, né? Considerando as previsões de aumento do nível do mar, de alagamento e coisas assim. Os nossos convidados refletiram também sobre o negacionismo científico e climático ao redor do mundo. Sobre isso, José Marengo reforçou que as mudanças climáticas no planeta são um processo natural, piorado pela exploração humana. Por isso, ele alerta sobre os interesses políticos por trás dessa negação do conhecimento científico. O pessoal que faz os lobbies tem todo um linguajar, toda uma sequência de figurinhas e historinhas que eles conseguem ter sucesso transmitindo informação errada. Aqui no Brasil são pouquíssimos, mas eles têm impacto lá no Congresso.
Eu já tenho ido no Congresso brasileiro, senadores, deputados, a mostrar evidências científicas, e aí o lobby do agronegócio, mas isso que você fala, e outro professor fala ao contrário. Então, qual é a verdade? Eu digo, a verdade eu estou mostrando que a ciência mostra, não que eu mostro, que a ciência mostra, que é comprovado por pessoas, de miles de cientistas do mundo que vão na mesma direção. Entendeu? Então, negacionismo é como uma pedra no sapato. Eu já passei por várias negociações, já me convidaram a debates com negacionistas, falei, perda de tempo, porque já conversei com alguns deles, me dizem, mas você acredita no que você está falando? Eu digo, estudamos na mesma universidade nos Estados Unidos, só que essa pessoa estudou 20 anos antes. Não, me dizem assim, pero vamos colocar um pouquinho de tempero na discussão. Entende? Conheci também aquilo que o Donald Trump mencionou, professores da Universidade de Alabama, quando eu estava nos Estados Unidos, conheci eles. Desde aquela época, faz mais de uns 30 anos, eles questionavam. Naquela época não existia a palavra cético, era simplesmente alguém que questiona os resultados. E ciência é assim, sempre tem alguém que questiona, mas chegar a um movimento organizado, a chegar a esse extremo de que eles publicam um relatório nacional dos Estados Unidos, basicamente negando que a mudança climática, negando o impacto humano, isso é perigoso. E realmente eu acho que nós como cientistas temos que combater isso. É claro que a liberdade de expressão é um termo que existe, cada um pode falar o que quiser, mas esses discursos podem ter consequências sociais gravíssimas no futuro. Sobre o papel da divulgação do conhecimento científico, Marengo considera essencial. É fundamental, porque sem isso vai continuar essa lacuna entre quem tem o conhecimento e não sabe como transmitir, e outro lado, quem necessita esse conhecimento, mas que não entende a forma como os outros estão transmitindo. Precisa de uma transição, de um filtro, e vocês podem ser muito bem esse filtro. Nesse sentido, para além da divulgação científica, é preciso de um filtro da comunicação. E esse filtro deve passar por uma ciência cidadã engajada e transformadora, como comentam Alan e Raquel. Eu vou fazer um comentário, se você quiser, comente sobre ele. A Raquel está trazendo um conceito de uma ciência cidadã engajada, de uma ciência cidadã participativa, que ela busca fazer transformação. Não é uma ciência cidadã contributiva, que a pessoa só vai lá, coleta o dado e vai embora. Ela precisa ser transformadora. E eu acho que é um pouco nesse sentido que o recado dela passa, né? Então, se você quiser comentar alguma coisa que reforce coprodução de conhecimento, diálogo de saberes, que é o que você disse efetivamente, né? É isso mesmo, você resumiu perfeitamente, Alan. E tem que ser transformadora. E a gente não tem tempo a perder em tempos de emergência climática. Tem que ser assim, a gente constrói conhecimento para poder transformar toda a radicalidade que a gente consegue dar. E uma ciência cidadã engajada e transformadora também é necessária para fomentar uma cultura sobre o oceano. É sobre a cultura oceânica que o Turra nos conta mais. Eu sou professor, né? Eu sou professor e eu gosto muito de trocar, né? Porque a aula, na verdade, é uma oportunidade de troca, né? De aprendizado mútuo. E a gente aprende em sala de aula e a gente aprende em qualquer lugar. Tem oportunidades informais ou não formais de aprendizado. E tudo isso é o celeiro ou o manancial no qual a gente pode trabalhar oportunidades de fomentar, de aprofundar o que a gente tem chamado de cultura oceânica, que é a tradução para o Brasil, ou português do Brasil, né, de Ocean Literacy. No português de Portugal é literacia oceânica. Mas aqui a gente optou por trabalhar essa temática, né, que é bastante abrangente, que também mistura outros elementos que não só a literacia, né, o conhecimento científico, por exemplo, o conhecimento tradicional, outros sistemas de conhecimento que a gente tem. A gente está incluindo aí outras formas de linguagem. Eu estou, por exemplo, hoje falando com vocês aqui de Ubatuba, do meio de uma residência artística e científica que está buscando integrar cientistas e artistas para trocar e para explorar novas formas de manifestações, né, artísticas com base científica, ou novas formas de manifestação científicas com base artística, para que a gente consiga estabelecer novas formas de conexão com as pessoas. Às vésperas da COP, outro debate surgiu:
A decisão do IBAMA de conceder licença à Petrobras para perfurar um poço exploratório na bacia da Foz do Amazonas, a área conhecida como Margem Equatorial, dominou o volume de menções nas redes sociais relacionadas ao tema. Essas postagens destacam contradições à pauta ambiental da Conferência Climática e também ao discurso do presidente Lula sobre a transição energética. Alexander Turra alerta para a simplificação de temas como esse. Mas será que esse é o grande motivador ou são questões locais? Né? Ou são questões eleitorais, pensando no ano que vem, que é um ano de eleição, e é fundamental consolidar a votação daqueles estados, sabe? E aí que vem mais complexidade nesse problema complexo, que a gente vai precisar entender para não dizer amém para coisas que estão sendo motivadas por coisas que não são importantes. Percebe? Assim, é uma coisa tão complexa, e aí, à medida em que as coisas vão... Por isso que é importante esse tipo de discussão, com diferentes pessoas. Na Rio Ocean Week, que aconteceu de 22 a 26 de outubro, no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, a gente teve uma mesa para discutir isso. A gente teve nessa mesa uma pessoa do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo, e uma pessoa do BNDES, que tem atuado com políticas de desenvolvimento regionais associadas a grandes empreendimentos, grandes obras de infraestrutura. E a discussão ali trouxe à tona alguns elementos importantes que a gente precisa colocar na equação para pensar de forma autônoma, né, de forma a gente construir efetivamente um posicionamento. E eu confesso, eu não tenho hoje, mesmo estando por dentro de muitas coisas, eu não tenho todos os elementos para ter uma visão muito clara do que está acontecendo. Por isso que eu tenho falado, olha, independentemente do que acontecer, a gente tem que trabalhar em cima dos atenuantes, trabalhar em cima do fortalecimento da região, que vai ser importante para muitas coisas, né? Ou seja, fortalecer o tecido social, as instâncias participativas, a implementação das políticas já existentes, porque tudo isso fortalece o território. E, especialmente no caso de uma implementação, a gente tem que ter uma lógica, uma política, um movimento de planejamento e uso transparente dos royalties. Sem isso, a gente vai fortalecer oligarquias que existem nessas regiões e não vai conseguir gerar e compartilhar prosperidade, que é o grande argumento, o nobre argumento que se vem trazendo, né? Então não adianta a gente querer isso e não criar as condições para isso acontecer. Já o Dr. José Marengo diz ter achado o momento da decisão inoportuno. Desde antes das negociaciones, antes da COP, ya se falaba de eso, ¿no? Explorar, así como, por ejemplo, el presidente Trump va a hacer perforación a Alaska porque precisan de gas y petróleo, cuando la idea no tocar Alaska, más precisan de recursos. Brasil precisa de combustible, ¿no? Y infelizmente no va a ser para el día que nos vamos a librar de combustible fósil. Vamos a continuar dependiendo de combustible fósil, cada vez menos. Y va a aumentar el porcentaje de energías limpias, renovables, mas siempre continuaremos con un poco de combustible fósil. Lo que yo acho que es decisión soberana de cada país decidir los caminos de desenvolvimiento, mas tal vez no fue oportuno tomar esa decisión justamente semanas antes de la COP, porque eso ya está generando y puede generar más críticas dentro de la COP, ¿no? Entonces, tal vez no fue oportuna esa decisión ahora. Yo acho que esa decisión podría haber sido tomada después, podría haber sido tomada también en algún tipo de referéndum con la población en general, la comunidad científica, la sociedad civil organizada, mas no es un buen momento de decidir eso ahora. Ahora va a tener mucha crítica. No sé qué tan longe van a ir las críticas en Belén, no sé, ¿no? Voy a ir para ver qué va a acontecer, mas posiblemente tenga muchas críticas a Brasil por tomar essa decisão na contramão da filosofia de fazer a COP no país amazônico. Antes de encerrar, nossos convidados levantaram algumas reflexões e recomendações para pensar caminhos de transformação, envolvendo cidadãos e cidadãs em ações na emergência climática. Na discussão da crise climática ou da emergência climática, não tem como a gente buscar caminhos para resolvê-la que não passem pelo oceano. Seria um desperdício a gente tentar buscar caminhos sem considerar o oceano como nosso aliado. Então é fundamental que a gente tenha isso em mente e trabalhe de forma objetiva para potencializar esse efeito que ele tem. E ao fazer isso, a gente vai ter oportunidades de conhecê-lo melhor, se encantar com ele. Mas tem uma coisa muito importante, que o oceano, embora ele seja tão importante, ele esteja conectado às nossas vidas de uma forma muito forte, ainda que a gente não perceba, a gente também tem que entender que o oceano ele também representa o que acontece na sociedade. Ele é um indicador da forma insustentável como a gente vive. Ou melhor,
ele é um indicador da entropia desse sistema socioecológico, desse nível de desorganização. Então, muitas vezes a gente quer cuidar do oceano, mas a gente não pode esquecer que cuidar do oceano, só do oceano, e virar as costas para os processos sociais que geram muito do problema que a gente vê no oceano, não é ético. Né? Então a gente tem que cuidar das pessoas. Não queremos chegar a esses extremos, mas na verdade esse tipo de coisas já mostra que já se está pensando que se a adaptação não é possível, nós vamos ter que transformar o estilo de vida, transformar nossa alimentação, transformar, por exemplo, o uso de combustíveis, matriz energética, transformação energética, ou seja, muitas mudanças que serão temas de futuras COPs, talvez, né? Mas como Sim. parte do Climares, tem uma componente, a componente 2, que eu coordeno, que é a parte de desastres e tudo isso. Então, eu acho que podemos estabelecer essa parceria, porque um dos temas também dentro dessa componente de desastres no Climares é essa parte de ciência cidadã. Mas agora, este ano, a gente acaba de receber recursos numa parceria com o Ministério das Cidades, com a Secretaria Nacional de Periferias, e a campanha este ano vai ter o tema de cidades sem risco, e agora me ocorreu que tem uma proximidade com ciência cidadã, meio assim, metafórica também, que é nós queremos trabalhar com uma campanha que a gente está lançando e vai trazer conceitos e tal, alguns webinars e tudo. Nós estamos fazendo a nossa EAD de 120 horas com algumas escolas em situação de risco, né, e que estão nas obras do PAC, do novo PAC, em 16 municípios de 9 estados, né, uma coisa focada nessas escolas, mas que é uma campanha de campanhas, né, em que a sociedade vai poder fazer as suas campanhas com a sua comunidade. Então, dessa forma, a gente pode multiplicar muito mais, né, a partir dos conhecimentos que a gente estão na campanha, né, e para poder promover essa campanha de campanhas. Esse podcast é produzido pela linha 5 do Instituto Nacional de Ciência Cidadã, o INCC. Produção, entrevistas e roteiro de Karen Seiler, Alan Yu Yuama e Alice Lima. Edição de Joana Jacomassa e Luan Alves. O INCC é um dos mais de 100 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs. O programa INCT é desenvolvido pelo CNPq, em parceria com outros organismos de fomento à pesquisa em níveis federal e estadual. A coordenação do projeto é de Sarita Albagli e a vice-coordenação é de Natália Pirani Guilardi Lopes. Saiba mais sobre o INCC através do site incc.ibict.br ou pelas nossas redes sociais, @INCT Ciência Cidadã. No Instagram, você também pode acompanhar o trabalho do Semadem, @SemademOficial, e do programa Semadem Educação, @semadem.educação. Por lá, você também encontra o perfil do Instituto Oceanográfico da USP, em @Instituto Oceanográfico USP, e da Cátedra Unesco Oceano, em @Cátedra Unesco Oceano. Até o próximo episódio!